Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes de relatos do canal Angel Black, contos, histórias, relatos inéditos, curiosidades, mitologias, casos criminais, casos de extraterrestres, entre muitos outros assuntos. Um canal eclético. Cada dia será narrado por mim um caso, um tema, um tópico diferente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei e compartilhe com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E se depois que acabar o vídeo você quiser continuar recebendo notificações do canal desta que vos fala, basta ir no sininho das notificações na opção todas e toda vez que houver um conteúdo novo aqui no canal, você será notificado. Recados dados, vamos ao vídeo de hoje. Hoje é domingo, dia de domingo com o Drácula, com a leitura do livro Drácula de Bram Stoker, publicado pela editora Pé da Letra. Vamos lá? Capítulo 13, Diário do Doutor Sirrod, continuação. O enterro fora marcado para o dia seguinte, de modo que Lucy e sua mãe pudessem ser enterradas juntas. Cuidei de todas as terríveis formalidades e o agente funerário Cortês provou que os seus funcionários padeciam ou eram dotados de algo parecido com sua própria suavidade obsequiosa. Até mesmo a mulher que cuidou dos últimos preparativos das falecidas comentou comigo de uma forma confidencial, entre colegas de trabalho, ao sair do quarto onde se encontravam os corpos. Ela é um cadáver lindo, senhor. É um privilégio cuidar dela. Não é exagero dizer que será uma honra para o nosso estabelecimento. Reparei que Van Helsing nunca estava longe. Isso era possível devido ao estado desordenado da casa. Não havia parentes no local e, como Arthur tinha que voltar no dia seguinte para comparecer ao enterro de seu pai, não conseguimos notificar ninguém que deveria ter sido avisado. Sob as circunstâncias, Van Helsing e eu nos encarregamos de examinar documentos e etc. Ele insistiu em olhar os documentos de Lucy pessoalmente. Perguntei o porquê, pois me preocupava que, sendo estrangeiro, ele pudesse não ter muita ciência sobre as exigências legais da Inglaterra e acabasse, em sua ignorância, causando algum problema desnecessário. Ele respondeu: eu sei. Esquece que sou advogado, além de médico, mas isso não é exatamente um caso para a lei. Você sabia disso quando evitou o inquérito. Tenho outras coisas para evitar além disso. Pode haver outros documentos como este, de Lucy.
Enquanto falava, ele tirou de sua agenda o memorando que estivera no peito de Lucy e que ela rasgara enquanto dormia. Quando encontrar qualquer coisa do advogado da senhora Esteira, lacre todos os seus documentos e escreva para ele hoje à noite de minha parte. Ficarei de vigília aqui, neste cômodo, e no quarto da senhorita Lucy a noite inteira. Eu mesmo procurarei o que possa haver. Não é adequado os próprios pensamentos delas caírem nas mãos de estranhos. Prossegui com a minha parte do trabalho e dentro de meia hora encontrara o nome e o endereço do advogado da senhora Esteira e escrevera para ele. Todos os documentos da pobre senhora estavam em ordem. Instruções explícitas sobre o local de seu enterro haviam sido dadas. Mal acabara de lacrar a carta, quando, para minha surpresa, Van Helsing entrou no cômodo dizendo: "Posso ajudá-lo, caro John? Estou livre. E, se puder, gostaria de ser de algum préstimo." Encontrou o que estava procurando? Perguntei, ao que respondeu: "Encontrei tudo o que havia, mas só havia algumas cartas e uns poucos memorandos e um diário recém-começado. Mas estou com eles aqui e, por ora, não falaremos nada sobre eles. Visitarei aquele pobre rapaz amanhã e, com sua permissão, usarei alguns deles." Ao terminar a tarefa, ele me disse: "E agora, meu amigo John, acho que podemos ir para a cama. Precisamos dormir, você e eu, e descansar para nos recuperarmos. Amanhã teremos muito o que fazer. Hoje à noite ninguém precisará de nós, infelizmente." Antes de nos recolhermos, fomos dar uma olhada na pobre Lucy. O agente funerário fizera de certo um trabalho muito bom, pois o cômodo fora transformado em uma pequena capela funerária. Havia um buquê de lindas flores brancas e a morte fora transformada em algo tão pouco repulsivo quanto possível. A ponta do lençol estava sobre o rosto dela, quando o professor debruçou-se e puxou gentilmente. Nós dois encaramos a beleza à nossa frente, com as velas altas produzindo luz o suficiente para podermos observar bem toda a formosura de Lucy retornar à sua face após a sua morte. E as horas que passaram, ao invés de deixar os traços das mãos obliterantes da decomposição, havia devolvido a beleza da vida, ao ponto de eu não poder acreditar que estava vendo ali um cadáver. O professor tinha uma expressão rígida e séria. Não a amara como eu, e não havia necessidade de lágrimas. Voltou com um punhado de alho silvestre
da caixa que guardava no saguão, mas que ainda não tinha sido aberta, e colocou as flores entre as outras, sobre e ao redor da cama. Então tirou de seu pescoço, de dentro do colarinho, um pequeno crucifixo de ouro e colocou-o sobre a boca dela, pôs o lençol no seu devido lugar e partimos. Estava eu me despindo em meu próprio quarto, quando, com uma batida premonitória na porta, ele entrou e começou a falar imediatamente. Amanhã quero que me traga, antes do dia terminar, um conjunto de facas de autópsia. Precisamos fazer uma? Perguntei. Sim e não. Quero operar, mas não como imagina. Deixe-me contar agora, mas não diga nenhuma palavra para outros. Quero cortar a cabeça dela e arrancar o seu coração. Ah, você! Você, um cirurgião, chocado desse jeito? Você que já vi, sem tremores ou palpitações, conduzir operações de vida ou morte que fariam os outros estremecer? Ha! Mas não posso esquecer, meu caro John, que você a amava. E não esqueci, pois serei eu quem farei a operação. E você só precisará ajudar. Gostaria de fazer hoje à noite, mas por Arthur não devo. Ele estará livre depois do enterro do pai amanhã e irá querer vê-la, ver o cadáver. Então, quando ela estiver no caixão, pronta para o dia seguinte, eu e você viremos enquanto todos dormem. Abriremos a tampa do caixão e faremos a nossa operação. Então, recolocaremos tudo, de modo que ninguém saiba, a não ser nós mesmos. Mas por que fazer tudo isso? A garota está morta. Por que mutilar o seu pobre corpo sem necessidade? E se não há necessidade de fazer uma autópsia e nada a ser ganho com isso, nada para ela, para nós, para as ciências, para o conhecimento humano, por que fazê-lo? Sem isso, é monstruoso. Em resposta, ele colocou a mão sobre o meu ombro e disse com uma ternura infinita: meu amigo John, me compadeço do seu pobre coração caridoso e o amo ainda mais por tamanha caridade. Se pudesse, eu mesmo carregaria seu fardo, mas há coisas que desconheces, mas que conhecerá e me agradecerá por saber, apesar de não serem coisas agradáveis. John, minha criança, já é meu amigo há muitos anos. Alguma vez você me viu fazer algo sem um bom motivo? Posso errar, sou apenas humano, mas acredito em tudo que faço. Não foi por esse motivo que mandou me chamar
quando os problemas começaram? Não ficou surpreso, horrorizado, quando não deixei Arthur beijar o seu amor, apesar dela estar morrendo, e o arrastei para longe só com a minha força? Sim, ainda assim, viu como ela mesmo me agradeceu? Com seus lindos olhos moribundo, sua voz também tão fraca, e beijou minha mão, velha e áspera, e me abençoou? Sim, e não me ouviu fazer o juramento para ela, juramento que fez com que ela fechasse os olhos com gratidão? Sim. Bom, tenho motivos para tudo o que quero fazer. Há muitos anos que você confia em mim, acreditou em mim nestas últimas semanas, quando aconteceram coisas tão estranhas que você teria todo o direito de duvidar. Acredite em mim um pouco mais, meu caro John. Se você não confia em mim, precisarei contar a você o que penso, e isso talvez não seja aconselhável. E se tiver que trabalhar sem a confiança do meu amigo, como trabalharei? Com ou sem a sua fé, trabalharei com o coração pesado e me sentindo extremamente solitário, justo quando precisarei de toda a ajuda e coragem que puder. Fez uma pausa, depois prosseguiu solenemente. Meu amigo John, dias estranhos e terríveis estão à nossa frente. Não sejamos dois, e sim um, para que possamos trabalhar em prol de um final feliz. Não confias em mim? Apertei a sua mão e prometi que sim. Segurei a porta para ele enquanto saía e observei-o entrar em seu quarto e fechar a porta. Ao ficar ali, de pé, imóvel, vi uma das criadas andar em silêncio pelo corredor. Estava de costas para mim, por isso não me viu, e entrou no quarto onde Lucy jazia. A visão me comoveu. Devoção é algo tão raro. Ficamos gratos com aqueles que a demonstram, espontaneamente, é claro, pelas pessoas que amamos. Ali estava uma nobre garota, deixando de lado todos os medos que certamente tinha em relação à morte, para ficar de vigília, sozinha, ao lado da patroa que amara, para que o pobre Barro não ficasse sozinho até o descanso eterno. Devo ter dormido bastante e profundamente, pois já estávamos em plena luz do dia quando Van Helsing me acordou, entrando no meu quarto. Veio até o lado da minha cama e disse: não precisa se preocupar com as facas, não o faremos. Porque não perguntei por sua solenidade na noite anterior. Me impressionara enormemente. Porque, disse ele severamente, é tarde demais ou cedo demais. Veja,
ergueu o pequeno crucifixo de ouro. Isto foi roubado durante a noite. Como assim roubado? Perguntei, perplexo, se está de posse dele agora mesmo. Porque peguei de volta da infeliz inútil que o roubou, da mulher que roubou dos mortos e dos vivos. Sua punição certamente virá, mas não através de mim. Ela não sabia direito o que fazia. Assim, inconscientemente, só roubou. Agora precisamos esperar. Ao terminar de falar, partiu, me deixando com um novo mistério no qual pensar. Um novo quebra-cabeças para tentar solucionar. A manhã foi aborrecida, mas o advogado chegou ao meio-dia. O senhor Marquand, do escritório Wallman, Sons Marquand e Lidderdale. Era muito simpático. Agradeceu tudo o que fizemos, assumindo todos os cuidados com os detalhes. Durante o almoço, ele nos contou que a senhora Winstead esperava há muito uma morte repentina por causa do coração e colocara seus assuntos em absoluta ordem. Nos informou que, exceto uma propriedade vinculada que pertencera ao pai de Lucy, que agora, por falta de herdeiros do sexo masculino, seria passado para um ramo distante da família, todo o espólio de imóveis e bens pessoais seriam deixados inteiramente para Arthur Holmwood. Depois de ter nos contado isso, prosseguiu. Sinceramente, fizemos tudo o que podíamos para impedir esta disposição testamentária e comentamos sobre certas contingências que poderiam deixar sua filha sem dinheiro ou sem a liberdade que deveria ter para tomar as suas decisões em relação a unir-se em matrimônio. Na verdade, insistimos tanto nesse assunto que quase nos desentendemos, pois a senhora nos perguntou se estávamos preparados para cumprir os seus desejos ou não. É claro que depois disso não tivemos alternativas, senão aceitar. Estávamos certos em princípio e em 99 dentre 100 casos, a precisão de nosso juízo teria sido comprovada. Francamente, contudo, devo admitir que, neste caso, qualquer outra forma de disposição teria impossibilitado o cumprimento dos seus desejos, pois caso ela houvesse falecido antes da filha, esta última teria herdado as propriedades e, ainda que sobrevivesse a mãe por apenas 5 minutos, suas posses teriam, caso não houvesse testamento, e um testamento era uma impossibilidade prática em tal caso, sido tratadas mediante seu falecimento como intestadas. Neste caso, Lord Godalming
apesar de ser um amigo tão querido, não poderia fazer qualquer reivindicação, e os herdeiros, sendo remotos, provavelmente não abandonariam seus direitos por motivos sentimentais relativos a um perfeito estranho. Asseguro-lhes, meus caros senhores, que regozijei-me com o resultado. Regozijei-me imensamente. O advogado era um bom camarada, mas seu regozijo com uma pequeníssima parte na qual tinha interesse oficial de uma tragédia tão grande era uma lição sobre as limitações da empatia. Não ficou muito, mas disse que voltaria ao final da tarde para visitar o Lord Godalming. Sua vinda, contudo, havia sido um certo conforto para nós, pois nos assegurou que não precisaríamos temer críticas hostis e quaisquer de nossos atos. A chegada de Arthur estava prevista para as 5 horas da tarde, de modo que, um pouco antes deste horário, visitamos a câmara mortuária. E era exatamente disso que se tratava, pois agora filha e mãe lá jaziam. O agente funerário, fiel à sua ocupação, fizera a melhor exposição de seus talentos e havia um ar funéreo no cômodo que abalou nosso humor imediatamente. Van Helsing ordenou que o arranjo anterior fosse obedecido, explicando que, visto que o Lord Godalming estava para chegar a qualquer momento, seria menos angustiante para ele ver o que sobrara de sua noiva sozinha. O agente funerário pareceu chocado com sua própria estupidez e se esforçou para colocar as coisas de volta no estado que as deixamos na noite anterior, para que quando Arthur chegasse, os abalos que pudessem ser evitados, assim os fossem. Pobre homem! Parecia desesperadamente triste e acabado. Até mesmo a sua masculinidade sólida parecia ter encolhido um pouco sob a pressão de seus nervos em frangalhos. Eu sabia que ele fora genuína e devotadamente próximo de seu pai, e perdê-lo naquele momento fora um duro golpe para ele. Comigo foi tão caloroso como sempre. Agora, com Van Helsing, demonstrou uma cortesia amável, mas não pude deixar de perceber que estava de alguma forma contido. O professor também notou e gesticulou para que eu o levasse para o andar de cima. O fiz e deixei-o à porta do quarto, pois senti que gostaria de ficar sozinho com ela. Mas ele pegou-me pelo braço e me conduziu para dentro, dizendo com a voz rouca: "Você também a amou, velho amigo. Ela me contou tudo sobre isso. E nenhum amigo tinha um lugar tão próximo de seu coração quanto você. Não sei como lhe agradecer por tudo que fez por ela.
Ainda não consigo pensar. Naquele momento, suas forças se esvaneceram e ele jogou os braços ao redor dos meus ombros e encostou sua cabeça em meu peito chorando. Oh, Jack! Jack! O que farei? Toda a vida parece se esvaindo de mim ao mesmo tempo e não tenho nada, nada no mundo inteiro por que viver. Eu o consolei da melhor maneira que pude. Nestes casos, os homens não precisam se expressar muito. Segurar a mão, apertar o braço sobre o ombro, chorar em uníssono. São expressões de empatia, muito apreciada pelos homens. Fiquei parado em silêncio, até que seus soluços cessaram. E então ele disse delicadamente: venha vê-la. Juntos andamos até a cama e afastei o lençol do rosto dela. Meu Deus, como estava linda! Cada hora parecia aumentar mais e mais a sua beleza. Me assustou e também me surpreendeu um pouco. Quanto a Arthur, começou a tremer e repentinamente foi tomado por dúvidas, como se pegasse uma doença. Finalmente, após uma longa pausa, me disse em um sussurro: Jack, ela está mesmo morta? Assegurei-lhe que estava, infelizmente, e sugeri, pois pensei que uma dúvida tão horrível não poderia durar nenhum segundo a mais do que eu pudesse evitar, que francamente, após a morte, os rostos se suavizam e até mesmo retomam sua beleza juvenil, que este era especialmente o caso quando a morte era precedida de sofrimento agudo ou prolongado. Isso pareceu resolver todas as suas dúvidas, e após ajoelhar-se ao lado do corpo por um tempo e olhar para ela com afeto, e por um longo tempo virou-se de costas. Eu disse a ele que aquele deveria ser o seu adeus, já que o caixão precisava ser preparado. Assim, ele voltou, pegou a mão morta de Lucy nas suas, a beijou, debruçou-se e beijou a sua testa. Depois, saiu olhando para ela com ternura por cima do ombro. Enquanto o fazia, deixei-o na sala de estar e disse para Van Helsing que ele já se despedira. Assim, este último foi até a cozinha falar para os funcionários do agente funerário que podiam prosseguir com os preparativos para aparafusar o caixão. Ao voltar para a sala, contei a ele sobre a pergunta de Arthur, ao que me respondeu: não estou surpreso. Há alguns minutos eu mesmo duvidei. Jantamos todos juntos e pude ver que o pobre Art estava tentando lidar com as coisas da melhor forma possível. Van Helsing ficara em silêncio durante o jantar inteiro, mas após acendermos nossos charutos, ele disse: Lord, mas Arthur o interrompeu.
Não, não, não. Isso não, pelo amor de Deus. Ainda não, pelo menos. Perdoe-me, Senhor. Não pretendia ofender. É só que a minha perda é tão recente. O professor respondeu muito gentilmente. Só usei este nome porque estava na dúvida. Não posso chamá-lo de senhor. E já me afeiçoei a você. Sim, meu caro garoto, me afeiçoei sob o nome de Arthur. Arthur estendeu a mão e segurou a do velho calorosamente. Chame-me do que quiser, disse. Espero sempre ter o título de amigo e permita-me dizer que não tenho palavras para expressar a minha gratidão por sua bondade com a minha pobre amada. Fez uma pausa e depois prosseguiu. Sei que ela compreendeu sua bondade ainda melhor que eu. E se fui rude ou careci de qualquer coisa naquele momento em que o Senhor agiu, o Senhor se lembra. O professor assentiu. Deve perdoar-me. Van Helsing respondeu com uma gentileza sóbria. Sei que foi difícil para você confiar totalmente em mim naquele momento, pois confiar em tal violência exige compreensão e imagino que não confie, que não possa confiar em mim agora, pois ainda não compreende. E pode haver outras ocasiões em que pedirei que confie em mim, ainda que não consiga e que não possa, quando ainda não compreenderá. Mas chegará o momento em que sua confiança em mim será completa e em que compreenderá como se a luz do próprio sol brilhasse sobre você. Então, agradecerá a Deus até o fim dos seus dias, pelo seu próprio bem, pelo bem dos outros e pelo bem de sua amada a quem jurei proteger. Certamente, certamente, Senhor, disse Arthur acaloradamente, confiarei no Senhor de todas as maneiras. Sei e acredito que tem um coração muito nobre e é amigo de Jack, assim como foi amigo dela. Farei o que quiser. O professor pigarreou algumas vezes, como se estivesse prestes a falar, e finalmente disse: posso pedir algo agora? De certo. Sabia que a senhora Wensteinra deixou todas as suas posses para você? Não, pobrezinha, nunca pensei nisso. É tudo seu e tenho o direito de lidar com isso como quiser. Quero que me dê permissão para ler todos os documentos e carta da senhorita Lucy. Acredite, não é simples curiosidade. Tem um motivo, o qual tenho certeza que ela aprovaria. Estou com todos eles aqui. Peguei-os antes de sabermos que pertenciam todos a você, para que nenhum estranho os tocasse ou lessem as palavras que conduzem a alma dela. Ficarei com eles, se puder,
nem mesmo você poderá vê-los por enquanto, mas eu os manterei em segurança. Nenhuma única palavra será perdida, e no momento adequado os devolverei para você. É algo difícil de se pedir, mas você consentirá, não é? Pelo bem de Lucy. Arthur respondeu com entusiasmo, como costumava antigamente. Doutor Van Helsing, pode fazer o que quiser. Sinto que, ao dizer isso, faço algo que minha amada teria aprovado. Não o perturbarei com perguntas até a hora certa. O velho professor levantou-se enquanto dizia solenemente: está certo. Todos nós sofreremos, mas não será só sofrimento. Tampouco este sofrimento será o último. Nós e você também. Você mais do que todos nós, meu caro garoto. Teremos que passar pelas águas turbulentas antes de chegarmos às águas calmas. Mas devemos ser corajosos e altruístas e cumprir o nosso dever, e tudo terminará bem. Dormi em um sofá no quarto de Arthur aquela noite. Van Helsing nem foi para a cama. Andou de um lado para o outro como se patrulhasse a casa e não tirou em nenhum momento os olhos do quarto onde Lucy jazia em seu caixão, coberta pelas flores de alho silvestre que exalavam, através do odor do lírio e da rosa, um cheiro pesado e sobrepujante durante a noite. Diário de Mina Harker, 22 de setembro, no trem para Essex. Jonathan dorme. Parece que foi ontem que escrevi nesse diário pela última vez. Mas quanta coisa aconteceu desde então em Weed Bay e no mundo todo. Jonathan no exterior sem mandar notícia e agora casada com Jonathan. Jonathan, advogado, sócio do escritório, rico, dono do seu próprio negócio. O Sr. Hanks morto e enterrado, e Jonathan com outro ataque que pode prejudicá-lo. Algum dia ele pode me perguntar sobre isso. Tudo por água abaixo. Minha taquigrafia está enferrujada. É isso que a prosperidade inesperada faz com alguém. Então, retomá-la com um pouco de exercício pode me fazer bem. O velório foi simples e muito solene. Só estávamos nós e os criados. Um ou dois amigos antigos deles, de Essex, seu agente de Londres, e um cavalheiro representando Sir John Paxton, o presidente da sociedade jurídica. Jonathan e eu ficamos de mãos dadas, sentindo que o nosso melhor e mais querido amigo havia nos deixado. Voltamos para a cidade em silêncio, tomando um ônibus até Hyde Park Corner. Jonathan pensou que eu me interessaria
por uma visita rápida ao hall. Então, nos sentamos, mas havia poucas pessoas lá, e a visão de tantos bancos vazios nos entristeceu e deixou desolados. Nos fez pensar sobre a cadeira vazia que nos aguardava em casa. Então, nos levamos e descemos a Piccadilly. Jonathan me conduzia pelo braço, como costumava fazer antigamente, antes de eu ir para a escola. Achei isso muito inadequado, pois não se pode passar anos ensinando etiqueta e decoro a outras meninas sem o pedantismo de absorver um pouco do que ensinou. Mas era Jonathan e ele era meu marido e não conhecíamos ninguém que tenha nos visto. E não nos importaríamos se conhecêssemos. Então prosseguimos. Eu observava uma lindíssima garota usando um grande chapéu redondo, sentada em uma carruagem de 4 rodas na frente dos Julianos, quando senti Jonathan agarrar meu braço com tanta força que me machucou e dizer em um sussurro: "Meu Deus!" Estou sempre preocupada com Jonathan, pois temo que algum ataque de nervos possa prejudicá-lo novamente. Assim, voltei-me para ele rapidamente e perguntei o que o havia perturbado. Ele estava muito pálido e seus olhos pareciam saltar do rosto enquanto olhava com uma mistura de terror e surpresa para um homem alto e magro, com o nariz anduco, bigode preto e barba pontuda, que também observava a linda garota. Estava tão concentrado nela que não viu nenhum de nós dois, de modo que pude observá-lo muito bem. Seu rosto não era bondoso, era duro, cruel e sensual. E seus grandes dentes brancos, que pareciam ainda mais brancos devido ao fato de seus lábios serem tão vermelhos, eram pontiagudos como de um animal. Jonathan ficou encarando-o por um tempo, por tanto tempo que temi que o homem reparasse. Fiquei com medo de que o mesmo não gostasse disso, pois parecia tão feroz e desagradável. Perguntei a Jonathan por que estava tão perturbado, e ele respondeu, evidentemente achando que eu sabia sobre a situação tanto quanto ele. Está vendo quem é? Não, querido. Respondi. Não o conheço. Quem é? Sua resposta me chocou e me fez estremecer, pois foi dita como se ele não soubesse que era comigo, Mina, que falava. É o homem, em carne e osso. Meu pobre querido estava claramente aterrorizado por alguma coisa, extremamente aterrorizado. Acredito que, se não tivesse apoiado em mim, teria caído ao chão. Continuou encarando. Um homem saiu da loja com um pacote pequeno e deu à dama, que
partiu na carruagem. O homem moreno manteve os olhos fixos nela. E quando a carruagem subiu a Piccadilly, ele seguiu na mesma direção e chamou uma charrete de aluguel. Jonathan continuou olhando para ele e disse como para si mesmo: acredito que seja o conde, mas rejuvenesceu. Meu Deus, se for verdade! Oh, meu Deus! Meu Deus! Se ao menos eu soubesse, se ao menos eu soubesse. Estava se alterando tanto que não quis manter a sua mente no mesmo assunto, fazendo mais perguntas. Então fiquei em silêncio, puxei-o para longe gentilmente, e ele, segurando meu braço, me acompanhou sem problemas. Andamos mais um pouquinho, e então entramos e nos sentamos no Green Park. O dia estava quente para o outono e havia um banco confortável em um local na sombra. Após alguns minutos olhando para o nada, os olhos de Jonathan se fecharam e ele adormeceu silenciosamente com a cabeça em meu ombro. Achei que seria melhor para ele, de modo que não o perturbei. Depois de uns 20 minutos, acordou e disse bastante animado: puxa, mina, peguei no sono. Oh, perdoe-me por ser tão rude. Venha, vamos tomar uma xícara de chá em algum lugar. Evidentemente que se esquecera por completo do estranho moreno, assim como, com a sua doença, esquecera-se totalmente de tudo do que este episódio lembrava. Estes ataques de esquecimentos não me agradam. Podem causar ou continuar com alguma lesão ao cérebro. Não posso perguntar a ele, por medo de fazer mais mal do que bem, mas preciso de alguma forma ficar sabendo o que aconteceu durante a sua viagem ao exterior. Temo que tenha chegado a hora de abrir o pacote e descobrir o que está escrito. Oh, Jonathan, sei que irá me perdoar se estiver fazendo a coisa errada, mas é pelo seu próprio bem. Mais tarde, a volta ao lar foi triste, de todas as formas. A casa vazia, sem a querida alma que fora tão boa conosco. Jonathan, ainda pálido e zonzo devido ao ligeiro retrocesso de sua doença, e ainda um telegrama de Van Helsing, quem quer que seja ele. Sinto informar que a senhora Wensteira faleceu há 5 dias e que Lucy faleceu anteontem. Ambas foram enterradas hoje. Oh, quanta tristeza em poucas palavras! Pobre senhora Wensteira, pobre Lucy, se foram para nunca mais voltar. E
Pobre, pobre Arthur, por ter ficado sem tamanha doçura em sua vida. Que Deus nos ajude a aguentar os nossos sofrimentos. Diário do Dr. Sirrod, 22 de setembro. Está tudo terminado. Arthur voltou para Range e levou Quincy Morris consigo. Que homem bom! Bom que Quincy é! Acredito do fundo do meu coração que sofreu tanto com a morte de Lucy, quanto qualquer um de nós, mas se comportou o tempo todo com a compostura de um viking. Se os Estados Unidos continuarem produzindo homens como ele, serão mesmo uma potência mundial. Van Helsing está deitado descansando, em preparação para sua viagem. Vai a Amsterdã hoje à noite, mas diz que volta amanhã, que só quer fazer alguns arranjos que só podem ser feitos pessoalmente. Se hospedará comigo, depois, se puder. Diz que tem trabalho a fazer em Londres, que pode tomar algum tempo. Pobre do velho, tenho medo que a pressão desta última semana tenha acabado até mesmo com a sua força férrea. Durante o enterro inteiro, reparei que estava se controlando terrivelmente. Quando tudo acabou, estávamos de pé ao lado de Arthur, que, coitado, estava falando sobre a sua parte na operação, quando seu sangue fora transferido para as veias de Lucy. Pude ver o rosto de Van Helsing ficar branco e, em seguida, roxo. Arthur estava dizendo que sentiu, desde então, como se os dois tivessem se casado de verdade e que ela era sua esposa aos olhos de Deus. Nenhum de nós disse uma palavra sobre as outras operações, tampouco dirá. Arthur e Quincy partiram juntos para a estação e Van Helsing e eu para cá. No momento em que ficamos sozinhos na carruagem, ele se deixou levar por um ataque de riso. Não admitiu que fora um ataque de riso, insistindo que havia sido somente o seu senso de humor retomando o controle, sob condições terribilíssimas. Riu até chorar e tive que fechar as cortinas para que ninguém o visse e o julgasse erroneamente. Então chorou, até rir novamente. Chorou e riu ao mesmo tempo, como fazem as mulheres. Tentei ser severo com ele, como se é com uma mulher sob essas circunstâncias, mas não surtiu efeito. Homens e mulheres são tão diferentes em suas manifestações de nervos, fortes ou fracos. E então, quando seu rosto assumiu uma expressão séria e severa novamente, perguntei a ele o porquê da hilariedade e por que ocorrera naquele momento.
Sua resposta foi, de certa forma, característica, pois foi lógica, contundente e misteriosa. Disse: "Ah, você não entende, meu caro John? Não pense que não estou triste, apesar de estar rindo. Sabe, chorei, até mesmo quando a risada me fez engasgar. Mas tampouco pense que estou ainda mais triste quando choro, pois a risada veio do mesmo jeito. Mantenha sempre em mente que aquela risada que bate em sua porta diz: 'Posso entrar?' Não é risada verdadeira. Não. A risada verdadeira é uma rainha e chega na hora e do jeito que quiser. Não pede permissão. Não escolhe um momento adequado. Ela diz: 'Aqui estou.' Veja, por exemplo, meu coração está cheio de tristeza por aquela garota tão doce. Dei meu sangue por ela, apesar de ser velho e acabado. Dei meu tempo, minhas habilidades, minhas horas de sono. Deixei meus outros pacientes sem assistência para que ela pudesse ter tudo. Ainda assim, consigo rir na beira de sua tumba. Rir quando a terra da pá do sacristão cai sobre o seu caixão e digo: bata, bata pro meu coração, até que ele envie o sangue na minha face de volta para o meu corpo. Meu coração sangra por aquele pobre rapaz. Aquele rapaz querido, da mesma idade que meu próprio filho teria, se eu houvesse sido abençoado com a sua sobrevivência e com os mesmos cabelos e olhos. Pronto, agora sabe porque gosto tanto dele. Ainda assim, quando ele diz coisas que tocam o meu coração de marido e fazem com que meu coração de pai ansie por ele, como não anseia por mais ninguém, nem mesmo por você, caro John, pois temos níveis de experiências mais parecidos do que de pai e filho. Ainda assim, neste momento, a rainha risada chega até mim e grita no meu ouvido: estou aqui, aqui estou, até que o sangue volte dançando e traga um pouco da luz do sol que carrega consigo para minha face. Ah, caro John, é um mundo estranho, um mundo triste, um mundo cheio de sofrimentos, desgostos e problemas. Mas mesmo assim, quando a rainha risada chega, faz todo mundo dançar conforme a música que ela toca. Corações dilacerados e ossos ressecados no cemitério, lágrimas que queimam conforme caem. Todos dançam juntos conforme a música que ela toca, com aquela sua boca sem sorriso. E creia-me, amigo John, que ela faz bem em vir. É uma gentileza. Ah, homens e mulheres são como cordas esticadas pelas pressões que nos puxam para lados diferentes. Então,
vêm as lágrimas e, como chuva sobre as cordas, elas nos apoiam até que talvez a pressão se torne grande demais e nos partimos. Mas a rainha risada, ela chega como a luz do sol e alivia a pressão novamente e aguentamos prosseguir com os nossos labores, quaisquer que eles sejam. Não queria magoá-lo, fingindo que não vislumbrava a sua ideia, mas como ainda não compreendia o motivo de sua risada, perguntei-lhe enquanto me respondia. Seu rosto ficou sério e ele disse em um tom bastante diferente. Era a ironia lúgubre de tudo o que aconteceu. Aquela dama tão bela, decorada com flores, que parecia tão linda ao ponto de todos, um por um, duvidarmos de que estava realmente morta. Jazia naquela casa de mármore tão elegante, naquele cemitério solitário, onde descansam tantos de seus parentes, colocada ao lado da mãe que a amava e que por ela era amada, e aquele sino sagrado batendo, blém, 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 tão triste e lentamente, e aqueles sacerdotes com roupas brancas dos anjos, fingindo que liam livros, mas em nenhum momento seus olhos estavam sobre as páginas. E todos nós de cabeça baixada. E para quê? Ela está morta, então. Não está? Bem, juro por Deus, professor, respondi. Não vejo nada de engraçado nisso tudo. Sua explicação complicou ainda mais as coisas. Mas ainda que o enterro tenha sido cômico, o que me diz do pobre Art e de sua tristeza, pois o coração dele estava absolutamente partido. Exatamente. Ele não disse que a transfusão de seu sangue para as veias dela a tornara sua esposa de verdade? Sim, e foi uma ideia doce e reconfortante para ele. Claro que sim, mas havia uma dificuldade, amigo John. Se for assim, e os outros? Deste modo, aquela donzela tão doce cometeu poliandria, e eu, com a minha pobre esposa morta, para mim, ainda viva pelas leis da igreja, apesar de ter perdido completamente suas faculdades mentais. Até mesmo eu, que sou um marido fiel para minha esposa, que não existe mais, sou um bígamo. Não entendo qual é a piada neste caso tampouco, disse, e não me sentia particularmente feliz com ele por dizer tais coisas. Ele colocou a mão no meu braço e disse: amigo John, perdoe-me se te magoei. Não mostrei meus sentimentos para os outros quando os magoaria. Somente para você, meu velho amigo, em quem posso confiar.
Se pudesse ter enxergado dentro do meu coração quando eu senti vontade de rir, se pudesse tê-lo feito quando a risada veio, se pudesse fazê-lo agora quando a rainha risada já se retirou com sua coroa e todo o resto, pois já foi para muito, muito longe de mim e por um bom tempo. Talvez conseguisse ter pena de mim acima de tudo. Fiquei chocado pela ternura do tom de sua voz e perguntou por quê. Porque eu sei. Assim, agora estamos todos espalhados e por muitos dias a solidão pairará sobre nossos tetos, com asas contemplativas. Lucy jaz na tumba de sua família, uma capela majestosa em um cemitério solidário, longe da tumultuada Londres, onde o ar é fresco e o sol nasce de trás de Rampest Hill e onde flores silvestres brotam por vontade própria. Deste modo, posso terminar esse diário e só Deus sabe se algum dia começarei outro. Se o fizer, ou se retomar este aqui, será para lidar com pessoas diferentes e assuntos diferentes, pois aqui, no final, onde o romance de minha vida foi relatado, antes de voltar para o trabalho de minha vida, digo tristemente e sem esperança. Finis. A Gazeta de Westminster, 25 de setembro. Um mistério em Hampstead. O bairro Hampstead está, neste momento, sendo movimentado por uma série de eventos que parecem ocorrer em linhas paralelas àquelas conhecidas pelos escritores e chamadas como o horror de Kensington, ou a esfaqueadora, ou a mulher de preto. Durante os últimos 2 ou 3 dias, ocorreram diversos casos de crianças pequenas que fugiram de casa ou não voltaram após irem brincar na charneca. Em todos os referidos casos, as crianças eram pequenas demais para dar uma explicação adequadamente inteligível, mas o consenso entre suas desculpas é que estavam com uma moça bonita. É sempre tarde da noite que sua ausência é percebida, e em 2 ocasiões as crianças só foram encontradas na manhã seguinte. A suposição geral do bairro é que, como a primeira criança desaparecida justificou sua ausência dizendo que uma moça bonita havia pedido que ele a acompanhasse em um passeio, as outras adotaram a frase e a usaram quando tiveram a oportunidade. Isso se torna ainda mais natural quando se considera que a brincadeira preferida dos pequenos no momento é atrair uns aos outros para longe com armadilhas. Um correspondente escreve que assistir a alguns dos pequenos fingindo ser a moça bonita é extremamente engraçado.
Alguns de nossos caricaturistas, ele diz, tiveram uma aula sobre a ironia do grotesco, comparando a realidade com os desenhos. É absolutamente condizente com os princípios da natureza humana. A moça buíta ser o papel mais popular dessas apresentações ao ar livre. Nosso correspondente diz ingenuamente que nem mesmo Ellen Terry poderia ser tão incrivelmente atraente quando essas crianças da cara suja alegam que seja e imaginam que elas mesmo sejam. Contudo, pode haver um lado sério nessa questão, pois algumas das crianças, na verdade, todas as que desapareceram à noite, foram ligeiramente rasgadas ou machucadas no pescoço. As feridas parecem ter sido feitas por um rato ou um cachorro pequeno. E apesar de não terem muita importância individualmente, poderiam mostrar que qualquer animal que esteja infligindo tem um sistema ou um método próprio. A polícia da região foi instruída a ficar atenta em relação às crianças desacompanhadas, especialmente se forem bastante jovens em Hampstead Heath ou nos arredores, em relação a qualquer cachorro sem dono que possa estar vagando pelas redondezas. A Gazeta de Westminster, 25 de setembro, edição especial, o horror de Hampstead. Outra criança ferida, a moça buíta. Acabamos de ficar sabendo que outra criança desaparecida ontem à noite foi encontrada no fim da manhã de hoje, debaixo de um arbustos de tojo, na região de Hampstead Heath, chamada de Shotter's Hill, que é talvez menos frequentada do que as outras partes. Ela tem a mesma ferida minúscula no pescoço, que foi observada, como nos outros casos. Estava terrivelmente enfraquecida e parecia bastante emaciada. Esta criança também, ao recuperar-se parcialmente, contou a mesma história de ter sido atraída para longe pela moça buíta. Final do capítulo 3 do livro Drácula de Bram Stoker, publicado pela editora Pé da Letra. Próximo capítulo, o de número 14, será o Diário de Mina Hacker. E aqui terminamos mais um capítulo do Domingo com o Drácula. Se você gostou, deixe o joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo.
E se você quiser ouvir a história desde o início, vai nas playlists do canal. E lá você encontrará o Domingo com o Drácula completo. Quando for deixar as suas opiniões nos comentários, lembre de comentar com respeito. Também deixe sugestões de novos livros de terror para estarem sendo lidos quando este terminar. Se você quiser continuar recebendo conteúdo do canal, ative as notificações tocando o sininho. E, vendo que este não é um canal monetizado, você pode estar fazendo a sua contribuição para ajudar esse canal a se manter usando a chave do Pix que estará anexada na descrição do vídeo e também no primeiro comentário do mesmo. E antes de terminar aqui o vídeo, de eu me despedir de vocês, eu vou pedir aqui para vocês compartilharem o máximo que vocês puderem esse vídeo, para que possamos chegar a 1000 inscritos, para poder estar então monetizando este canal. Já estamos quase batendo as horas, mas precisamos de mais inscritos. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!